Olá pessoal, estamos de volta na segunda parte da nossa videoaula sobre iniciação no entalhe em madeira. Como eu tinha falado para vocês, o mais importante é o formão, bem afiado, porque daí você vai conseguir dominar várias madeiras, porque o desafio é dominar a madeira, fazer aquilo que você pretende na madeira. Eu costumo dizer e pergunto para vocês, pergunto geralmente para quem chega na oficina da entalhe, qual o mais importante, a pintura ou a escultura? Deixo essa pergunta. Qual o mais importante? A pintura ou a escultura? Não esqueçam disso, nós vamos estar conversando na próxima aula. Agora vamos falar das ferramentas, da afiação das ferramentas, a importância da ferramenta. Como eu disse no vídeo anterior, nós não precisamos ter um jogo de formão importado. Porque as melhores ferramentas, nós sabemos, são as alemães. Tenho duas. E as japonesas. Tem um pequeno joguinho. Então a diferença, se você vai fazer um trabalho pequeno, numa madeira relativamente macia, que nós encontramos, podemos encontrar, vou estar passando os nomes das madeiras para iniciação, nós precisamos de jogo de ferramenta pequenos, de ferramentas goivas, são chamados de goivas, né? Os pequenos formãos. Esse aqui é japonês, tem um aço maravilhoso, encontrado aqui no Brasil, né? Mas é só para coisas pequenas, você não vai poder fazer uma placa de 1,5 metro, 2 metros, não deve, porque você vai acabar quebrando a lâmina do teu formão, né, se não tiver cuidado. Mas tem um fio ótimo. A gente está preocupado com a qualidade dos formãos pela resistência deles, não só, e pela aceitação do fio da afiação, né? É um pouco complicado. Você com uma enxada sem fio, você tem dificuldade em capinar o quintal, né? Com um machado sem fio, você não corta a raiz de uma árvore, um tronco, você vai ter mais dificuldade. Você pode realizar esse trabalho, mas com uma dificuldade maior, com mais cansaço físico e tal. Então nós temos pequenos jogos para coisas pequenas, né? E temos um jogo que eu digo médio, é um formão nacional. Ele vem em jogos de 6 formãos, né? É encontrado no Brasil, só através de site, gente. Aqui em Paranaguá, você dificilmente vai encontrar um formão. Dificilmente não. Você pode encontrar um formão reto, que é usado para porta. Nós temos algumas marcas aí que são aceitáveis, né? Mas formão do 99, esqueçam. São sempre chineses, são sempre falsificados. Não, tá. Nós temos esse jogo aqui, que é o formão Cancellier, né? Vou estar falando dele para vocês de novo. Depois nós temos o jogo de formão um pouco mais resistente, ó. Formãos com as lâminas maiores. Formão goivas, vocês conseguem ver? Formão goivas. O que é goiva? Né? A telha goiva, ele é goiva. Ele é meia lua, né? Meia lua. Esse aqui é um goiva. Formão goiva ou goivo. Vocês que sabem, né? Podem decidir, ó. Acho que aí dá pra ver, ó, coloquei na iluminação ali, dá pra ver que é um formão goiva maior. Você vai utilizar esse formão aqui para fazer peças maiores, evidente. Esse formão aqui
foi feito em cutelaria. O que é cutelaria? Ferreiro, as pessoas que trabalham com têmperas de aço, é uma outra história também, não vou estar falando agora. O que eu falei, as têmperas são, os melhores formão, os melhores aços são os japoneses, né? Talvez, como eu falei, por isso que eles fazem obras entalhadas tão precisas, né? Porque eles têm ferramentas, têm formões muito precisos. É milenar a técnica dele. Merece uma aula inteira sobre, se formos falar sobre isso. Mas não é realmente que, não vamos tomar todo esse tempo aqui, que eu estou querendo dizer e que eu estou querendo passar para vocês a importância dessas ferramentas. Quero dizer para vocês que eu não uso todas, viu? Eu não sou de muitos formãos. Eu sou daqueles que me apego a 2, 3 que são necessários e tal. Nós temos o formão V. Isso aqui é um formão maior, ó. Não sei se vocês conseguem ver o cotovelo, ó. Ver o cotovelo, né? Alguns chamam de cotovelo, V, depende do local. Mas ele é um V, ó. Vocês conseguem ver que ele é um V, ok? Esse é um formão grande, para peças grandes. Esse V, ele existe aqui nos pequenos também, ó. Aqui nós temos um V. Pequenininho para pequenos detalhes, né? Nós temos também o goiva pequenininho aqui, pequenos detalhes, ó, um goiva bem fininho, de 3 milímetros mais ou menos, né? E temos os formões retos. Esses formões retos também são de grande importância pra gente, né? É o formão reto, isso que se usa, até o marceneiro costuma usar e tal. Os goivas, se falam goivas, né? Porque eles têm várias utilidades na madeira, claro, né? Você pode fazer um entalhe, você pode fazer uma escultura em madeira, e você pode fazer xilogravura, que é um outro assunto também, né? Mas utilizam formões. Xilogravura é você fazer pequenos riscos, pequeno sombreado numa chapa de madeira e depois você imprime no tecido ou no papel, né? Então fica como um positivo, negativo, que você vai passar tinta em cima e vai tal, é uma outra história, se vocês quiserem pesquisar. Mas também o entalhe, o conhecimento sobre as ferramentas leva a fazer isso. Vai que algum aluno decide que, não, eu me interessei, fiz uma pesquisa no Google e a xilogravura me interessou muito, né? O início é por aqui, é pelo formão e pelas madeiras próprias. É por isso que você precisa saber. Mas eu quero falar agora e quero dar as dicas para vocês de como se afia um formão, né? Para afiar um formão, porque não adianta eu ter um formão cego, como se fala, formão cego, o formão não corta. Não adianta eu bater e o formão não corta. Desculpa, foi outra coisa que é o macete, né? Eu esqueci aqui, não vou pegar agora, mas eu posso estar mostrando outra aula. Para você estar trabalhando com um formão, você precisa de um macete. Vou usar esse formão aqui para mostrar para vocês. Você vai bater e vai usar a sua mão esquerda desenhando. É mais ou menos esse movimento que eu estou fazendo. Você tem que ter a mão livre, por exemplo, eu estou de relógio, não deve, né? Quem está mais acostumado consegue. Mas ele impede esse movimento de você estar batendo na madeira com toques. Geralmente, quando você corta, vocês vão ver na próxima, é aquela batida assim, rítmica, né? Ou assim. Ou rítmica por quê? Porque na batida rítmica você consegue ter o domínio da profundidade que você está colocando esse formão. Então você faz essa batida rítmica, que nem nas galeras, por exemplo. Tinha um cara batendo tambor, tum, 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 e isso comandava o remo, né? Para haver uma sincronização de força. Não só de movimento, mas também de força. Então, para isso a gente usa no entalhe, né? A batida por isso chamam entalhadores de pica-pau, né? Porque aquela batidinha, às vezes trabalha lá
de madrugada, eu evito trabalhar de madrugada por causa dos vizinhos, né? Só um trabalho mais tal. Então, em peças grandes. Em peças pequenas, você vai usar um formão pequeno, um goiva pequeno, e você pode fazer, tá fazendo o movimento com a mão. Você pode estar colocando ele e tirando. Eu costumo dizer que esse movimento é com o movimento de um golfinho, né? Ele entra na água e sai. Esse movimento pode ser com a mão, se a madeira for macia, o formão estiver bem afiado e for peça pequena. Já numa peça grande, é aquele movimento que eu falei para vocês, é batido, né? E para isso tem um macete, que é feito de um pedaço de madeira e tal, não precisa comprar, né? Agora o formão não tem jeito, gente, a gente tem que comprar um formãozinho, um joguinho de qualidade. Como temos aqui os formões nacionais, como eu falei, esses para peças grandes, tem o goiva aqui, tem o reto, né? Eu não tenho muitos formão, tem uma caixa ali cheia de pequenininho e tal, mas eu também não uso muito, eu sou daqueles, gosto desses aqui. Vou voltar a falar dos formão Cancelliere. Foi o primeiro, eu aconselho, né? Podemos ter outros melhores, vocês podem estar pesquisando aí na internet e encontrarem ferramentas melhores, né? Importadas, mais caras. Quero dizer para vocês que um jogo de 6 formões desse Cancelliere, que eles estão entre esses pequenos frágeis, por assim dizer, e entre os grandes, eles estão entre os médios. Foi meu primeiro jogo de formão. E eu digo a vocês, como digo a qualquer aluno, que com um jogo desse formão Cancelliere, que é fabricado no Brasil, fabricado aqui no Sul, em Caxias do Sul, vocês vão encontrar esse formão na internet. Não esqueça, ó, eu tô trabalhando sem editor, tá bom, gente? Eu mesmo tô editando tudo, vocês já perceberam isso e tal. Cancelliere. Podemos estar falando no grupo, ó, adicione aí 91920981. Vamos estar montando um grupo para estar conversando e tirando dúvidas sobre esses vídeos que eu estou fazendo. E vocês próprios vão dirigir os próximos vídeos, o que interessa. Embora eu esteja fazendo uma metodologia de aprendizado sobre entalhe em madeira, né? Começando, como eu disse, começando pelo começo, evidente, né? Esse jogo de formão Cancelliere, eu entalho placa de 2 metros com ele. Mais demorado? É, porque eles são pequenos, mas são resistentes. Tem um bom fio, relativamente um bom fio, pegam uma boa afiação e tem uma durabilidade muito longa. Eu tenho formão aqui com mais de 20 anos, né? E eu sou apaixonado por eles, já acostumei, é uma ferramenta, todas as ferramentas a gente acostuma, né? Parece que pega o encaixe da mão da gente, aquela coisa toda que vocês vão ver no entalhe em madeira, tanto na escultura. Mas pode-se estar fazendo pequenas faquinhas, pequenas ferramentas, né? Você tem que estar criando em cima disso e vendo a tua própria necessidade. E a minha ideia daqui para frente é cada um de vocês estar dirigindo cada um a sua necessidade. O que ele pensa em fazer no entalhe em madeira, né? O que ele pensa em fazer do entalhe em madeira. E aí, a ferramenta mais própria. Ah, eu quero pegar uma prancha de 3 metros e fazer uma placa para o sítio da minha avó. Gente, eu aconselho começar pela pequena, né? Não que não possa. Se você quer fazer uma placona grande, quer fazer um trabalho grande, tudo bem. Eu não serei eu que vou dizer para você que você não pode. Né? Quem sou eu para julgar que você não pode? Mas penso que tudo a gente tem que começar, volto atrás e diz, começar por onde? Pelo começo. A gente começa aprendendo isso. Então eu vou dar aqui umas pequenas dicas de como afiar o formão. Existem várias formas. Se vocês buscarem, procurarem na internet, vocês vão ver várias formas de afiar formão. Tem gente que afia em pedra, né? Tem gente que afia em esmeril. Não, gente, esmeril não. O esmeril, se você passar na pedra do esmeril, um formão desses, que ele é pequeno, ele vai esquentar e vai perder o que? A têmpera. Ele não vai pegar mais fio.
Ele é uma ferramenta de corte, é uma ferramenta de precisão. Eu analiso o formão como uma ferramenta, como um bisturi. Tem que ter precisão no corte. É uma ferramenta de precisão. Você não deixa cair seu formão, você não empresta seu formão, você protege o seu formão, você enrola ele num pano depois que você sentou o fio. Porque sentar o fio, que é deixar ele no ponto afiado, demora, gente. Tem que ter muita paciência para aprender a afiar, né? Quem consegue afiar um formão certinho é porque já, ó, passou em vários. Eu busco sempre que vou trabalhar, sentar o fio, quer dizer, pressar o fio, deixar ele no ponto que eu preciso, ele tem que estar cortando, eu tenho que colocar na madeira, gente, eu tenho que colocar na madeira e ó, quando eu coloco aqui só segurando com as pontas, ele já tem que se prender a madeira para dar o corte, né? E isso é sentar o fio do formão. Talvez seja um pouco complicado eu mostrar aqui para vocês, mas eu vou tentar de alguma forma, mostrar para vocês o que precisa. Eu preciso de um toquinho de madeira desse aqui, né? Isso aqui é uma madeira que eu reservei para mostrar para vocês, uma madeira muito dura também, mas ela é muito bonita, né? Se chama Angelim. E é tão dura que se chama Angelim Pedra, né? E eu vou usar esse toquinho para quê? Porque eu, Marcos, costumo afiar meus formões, eu costumo amolar, sentar o fio, afiar meus formões com lixa. Por que lixa, Marcos? Por que não a pedra? Eu posso ter existem umas pedrinhas de amolação que são muito interessantes, né? Vocês vão comprar no mercado facilmente e tal. São pedras. Eu não aprendi com pedra, eu não gosto de pedra, porque a pedra, o que acontece com a pedra? Né? Você comprou uma pedra, então você tem que ter, a pedra dá para você afiar uma faca, molar uma faca, ó, nesse formato aqui. O formão é diferenciado, eu vou pegar um formão reto aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem, vou tentar colocar ali na luz, ó. O formão é reto, olha a diferença, com esse aqui relativamente mais fácil para afiar. Mas se nós pegarmos um formão goiva, ó, ele é goiva, ele é meia lua, tem uma dificuldade. E o V, né, ó, vocês estão vendo ali, tô colocando na luminosidade, vocês estão vendo que ele tem um formato de V, esse formão. Como afiar ele a contento? Como afiar ele para que ele venha a suprir as necessidades que eu quero com a madeira que eu quero? Eu opto, né, sempre, e é a técnica que eu ensino, lixas. Lixa d'água, ó. Eu uso, para vocês entenderem, eu vou dar aqui. Eu uso uma lixa 120, ó, tá dando para ver? 120, lixa d'água, 120, que é mais áspera, tem o grão maior. Eu uso uma lixa 240, tem o grão um pouco menor. O grão é a aspereza da lixa, gente. E essa lixa d'água que chama, ela serve muito bem pro ferro, pro aço. Ela consegue afiar sem desgastar teu formão. Porque se você usar uma lixa de madeira, que nem essa, que é uma lixa grossa, pode. Mas se o teu formão, por acaso, caiu, por acaso, né? Tem gente que usa pequenos pesos no cabo do formão, para que quando ele caia com o cabo. Mas geralmente, gente, eu não uso esse peso, não gosto, me incomoda na hora de entalhar. O formão, quanto mais leve para você entalhar, eu acho melhor, mas isso vai ser de cada um. Você vai se adaptar à sua ferramenta. Você vai estar desgastando o teu formão. Então, o que acontece? Essa ferramenta vai durar menos. Essa ferramenta não vai... Quando você vê, você lixou tanto que tua ferramenta está pela metade. Eu digo para vocês, por causa deste meu formão, que eu digo que eu tenho desde o início da minha vida, de entalhador. Ó, conseguiram ver o tamanho da lâmina dele? Gente, era uma lâmina maior, ó.
era uma lâmina bem maior. Ela está com 2,5 cm, 1 polegada. Na verdade, ela tinha 2 polegadas, tinha 5 centímetros. E com os anos, ele desgastou. Se eu afiar na lixa grossa mais tempo, né? Se eu tiver toda hora comendo, ou no esmeril não, né, gente? Esqueci. No esmeril não. No esmeril até pode, para quem tem muito conhecimento de ferramentaria. É diferente. Então, esqueçam, não deixa ninguém passar o formão de vocês no esmeril. Na pedra ainda vai, vocês podem se adaptar, né? Eu tenho alunos que trabalham com a pedra e tenho pedras ótimas e tal. Mas eu vou ensinar o como eu faço. Eu uso a lixa sem problema nenhum, né? Sempre tenho. Ela desgasta rápido, é bom ter. Uma lixinha dessa aqui é R$1 cada uma. Isso aqui é metade de uma, né? Uma inteira aqui é R$1. Então você vai ter. Se quem quiser anotar e depois quiser tirar dúvida no grupo. Uma lixa 120 ou 150, grossa, um grão grosso, ela vai desgastar o formão, não é para ficar passando a manhã inteira não, gente, né? Vai passar um pouquinho só. Nós temos a 240, que é um pouco média, 240, vejam como vai baixando. Temos a 400, né? 400, a lixa 400, lixa d'água, não esqueço. Mas eu não uso com água, tá bom? Eu não uso com água. Eu uso ela seca. Então ela me dura menos. E tenho depois para dar aquele acabamentinho esperto lá no fio a 600. A lixa 600. Ela é bem fininha. É quase um papel, gente. Essa aqui é para dar aquele brilho, aquela... Agora ficou bom no formão. E você vai sentir isso no tocar na madeira. Não é nem enfiar na madeira, é tocar na madeira, não cortar. Você vai sentir a diferença no teu formão. Então eu vou mostrar para vocês mais ou menos. E ver se... Tá, e a lixa, só isso, a lixa tá ali. O que que eu faço? Eu vou pegar a mais grossa. A lixa mais grossa. Eu pego esse toquinho, olha aqui, vocês veem? Posso até prender ele, com pequenas tachinhas ou colar, e eu vou ficar com toda essa superfície aqui para amolar meu formão. Posso fazer 4 toquinhos desses, um com a 150, um com a 240, outro com a 400 e outro com a 600. Posso ter 4 toquinhos desses na oficina. Eu particularmente tenho, né? Mas tem gente que é mais dedicadinha, mais dedicada, gosta das coisas. Então, para aqueles que gostam das coisas mais cuidadinhas, mais arrumadinhas, então podem estar fazendo 4 toquinhos desses, bem planinho, e colocando as 4 lixas ou 3 lixas, uma mais grossa, uma média, mas a 600 tem que estar no final, gente, né? A 600 é para sentar. Então eu vou tentar mostrar aqui para vocês, ó, é um pouco distante, né? Posso aproximar, como se afia um formão. Você tem ele plano, você tem os graus do formão. O que que seria o grau? Olha, aqui você vai controlar o fio do teu formão. Normalmente as pessoas dão 45, os entalhadores dão 40, aconselho dar 45 graus. Eu acho que isso é muito relativo, mas para começo, pensem nos 45 graus. Esse meu aqui, ó, se eu apertar na pontinha, vocês estão vendo que eu estou apertando na pontinha dele, ele não tem 45 graus, ele tem menos de 45 graus, né? Por quê? Porque é uma necessidade minha. Mas quando você for pegar esse teu formão, que é o reto, né? O reto é mais fácil de afiar, gente. Você vai dar o grau aqui, né? Existem afiadores de formões também, né, gente? Mas eu acho que o entalhador já tem que aprender a afiar esse formão sem mais delongas, sem tal, tem que aprender a afiar o seu formão. Então você vai, ó, tá vendo o cabo do formão? Aqui ele tá 45 ou mais. O meu tá com menos, deve estar uns 40 graus. Aí quando essa parte chata do formão aqui assentou aqui na lixa, aí você vai posicionar seu dedo e vai comandar. Para que essa parte plana, gente, ó, essa parte plana do formão, tá vendo ali, ó, ela sente na lixa, estão vendo o brilho ali, ó? Ela fique colada na lixa. Se você levantar mais, você vai mudar o corte do teu formão. Se você levantar menos, tá. Então, quando o formão novo, você já se preocupa de dar
Então você vai lixar dessa forma, né? Vai lixar dessa forma. Até que, né, ele vai esquentar aqui, sabe? Eu penso que isso é bem interessante, né? É a forma que eu aprendi, é a forma que eu uso há mais de 25 anos. E para mim dá muito certo, sabe? E espero que vocês também aprendam que é essa forma manual de afiar o formão. Você lixou aqui, esquentou, né? Aí você vai pegar a parte de cima, porque o formão ele tem, como eu mostrei aqui, ele tem de um formato de cunha, né? Então, é essa parte aqui que vai cortar, não a parte das costas. Aí quando você passar o dedo, você vai sentir a rebarba, chama rebarba do aço aqui. Enquanto não tiver rebarba, você continua afiando, né? Você continua afiando. Essa é a forma. Passar sem movimentar ele. Vai passar, vai ficar afiando aqui. É muito importante aprender. O primeiro passo, gente, é muito importante. Vocês têm que aprender a afiar o formão. Quando você sentir a rebarba aqui, você vai passar para o próximo. Se o teu formão já está afiado, eu no caso aqui, isso aqui já passaria direto para 600 só para sentar o fio. Daí eu viro ele, né? Retiro aqui, retinho aqui, ó, agora ele está reto aqui e faço esse movimento de puxada. E depois volto lá, isso, com a 600, né? Com a 600. Aí eu volto lá, dou mais uma sentada, a rebarba diminui, eu viro, ó, eu virei e coloco ele chato. Por que a importância da madeirinha, né? Porque daí ele fica reto aqui. Tá bom, gente? Então, afiação de formão, não esqueçam, afiação de formão é uma das coisas mais importantes que você tem que aprender. Depois, as técnicas, cada um desenvolve a sua com os caminhos, com os caminhos que eu vou estar passando para vocês. Mas essa de afiação de formão e as madeiras certas para trabalhar, isso vocês têm que ter. O resto, as técnicas, eu vou estar passando e vocês vão escolher qual é a melhor para vocês, ok? Abraço, até o próximo vídeo. Valeu!